cerimônia de fechamento do 3º Seminário Internacional sobre Direitos Humanos Fundamentais, um evento de iniciativa do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais da Universidade Federal Fluminense, sob minha liderança, no âmbito do mestrado em Direito Constitucional desta universidade. Dando início às palestras de abertura, eu não poderia deixar de agradecer a presença dos professores Dr. Talvani de Moraes, livre docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Ana Paula Barbosa Forman, doutora e professora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e temos também aqui a presença de 2 debatedores da casa. Eu considero da casa não só a professora Fernanda, né, professora doutora, enfim, eterna chefe do Departamento de Direito Privado, né? Muito querida por todos, professora Fernanda Pimentel, enfim, doutora aqui pelo Programa de Sociologia e Direito da Casa, e o nosso professor querido também, professor Laércio Martins, mestre pela Faculdade de Direito, pelo mestrado de Constitucional e hoje professor da Unicerrado. E, bom, com isso, para proferir a palestra sobre a incapacidade absoluta frente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, passo a palavra ao professor Talvani de Moraes. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo o convite que me foi transmitido pela professora Célia Abreu, nossa amiga de longa data, né? Já tivemos parcerias aí na área da capacidade civil. E eu queria dizer para os senhores o seguinte: ela já nominou, a minha formação é médica, eu sou psiquiatra, e ao longo do tempo, no exercício da psiquiatria, inicialmente como terapeuta, depois eu me apaixonei pela área do direito e passei a trabalhar na área de perícias judiciais. E isso me levou a um agravamento dessa paixão pela área, tanto que eu também sou advogado. Me formei muito mais velho, menos do que eu sou hoje, mas pouco mais. Então, o tema me pareceu muito interessante quando a professora Célia me trouxe, que é exatamente um tema encantador, porque envolve profundamente as 2 áreas de conhecimento. E envolve também a área da filosofia, da professora Ana, que é uma das professoras dessa área, com grande brilhantismo. Por que eu digo que envolve as 2 áreas? Porque, na realidade, os fundamentos da questão da capacidade, que tem sua origem na cidadania, no conhecimento da cidadania, historicamente, num passado bem remoto, né, seria na Roma Antiga, teve exatamente uma relação muito íntima, não com o conceito de cidadania, mas com o conceito social de poder do indivíduo dentro da sociedade. Vejam bem que coisa interessante. Lá nos primórdios, e isso vale para o mundo ocidental, que eu estou focalizando, não vou comentar a respeito do mundo oriental, mas no mundo ocidental, esse conceito de capacidade, ele surgiu na Roma Antiga, atingindo ou trazendo esse conceito só para o chamado pater familia, que era o indivíduo que tinha algumas características sociais e políticas interessantes. Por exemplo, era homem, portanto, mulher não tinha capacidade, era indivíduo livre, portanto, o escravo ou o estrangeiro não tinham capacidade na Roma Antiga,
Portanto, se confundia com uma posição eminentemente político-social. Esse era o indivíduo que tinha capacidade. É óbvio que isso se refletia em toda a sociedade, porque existiam pessoas que eram excluídas dessa situação de capacidade civil, portanto, que poderiam exercer plenamente a sua capacidade de comprar, vender, casar, né? Ter uma estrutura social respeitável. Posteriormente, e a gente vai dar muitos saltos históricos aí, até por causa do tempo, né? E a nossa ansiedade de querer ouvir a professora Ana também, ao longo do tempo, a maioria das pessoas que não tinham capacidade começaram, obviamente, a pleitear, atingir essa igualdade. E isso veio junto e para e passo com o conceito de cidadania. Porque quem possuía a cidadania plena, portanto a capacidade plena, era só o pater familia. E ao longo da história, nós temos o primeiro passo a favor da cidadania e da capacidade no mundo ocidental, sustentado pela Revolução Francesa. Primeiro marco que faz quando se faz valer o conceito de que o cidadão é livre, o cidadão tem que ser respeitado igualmente, sem diferenças, e isso caminhou para a modernidade do conceito de dignidade da pessoa humana, que está consolidado na nossa Constituição do Brasil e em outras constituições do mundo ocidental modernas, constituições modernas. Ou seja, um dos pilares, a Constituição diz, da estrutura, né, sociopolítica da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio básico, é um princípio que é pétreo na Constituição e que passou a tratar as pessoas todas, inclusive a capacidade delas, de maneira equânime. É claro que existem alguns limitadores, a menoridade e até o estabelecimento do estatuto da pessoa com deficiência. O Código Civil excluía também plenamente a capacidade, retirava a capacidade absoluta das pessoas com doenças mentais, entre outras. Ora, o nosso código, e eu aqui coloquei alguns dados, rapidamente, eu não vou discutir porque não haveria tempo para isso, mas, deixa eu ver aqui, está aqui, certinho. O conceito de capacidade civil, e vocês sabem disso, já estudaram, já pesquisaram, já leram a respeito, ele é considerado modernamente, pela nossa Constituição e pelo nosso arcabouço jurídico moderno, como um atributo natural e fundamental da pessoa. Então, vejam bem, aquilo que no passado era um atributo sociopolítico, o pater familia, ele hoje é universal. Todas as pessoas, ao nascerem, têm, presumidamente, a capacidade. Só que essa capacidade, por causa dos óbices, que eu nominei rapidamente há pouco, ela pode ser dividida em duas categorias. Existe a capacidade de direito e a capacidade de fato. O que é a capacidade de direito? É o potencial inerente a toda pessoa para o exercício dos atos da vida civil. Isso é de direito. Portanto, ao nascer com vida, surge a pessoa que o direito considera com capacidade. Essa capacidade só vai findar com a morte, porque aí não existe mais a pessoa. A morte encerra o caminhar da pessoa em termos de vida,
em termos de vida perante o direito. Mas temos a capacidade de fato. Esta é o poder efetivo, como eu coloquei ali no quadro, para a prática plena. Por que existe essa diferença? Como eu falei há pouco, porque embora a criança ao nascer com vida adquira por natureza a capacidade, de fato, de direito, ela não vai poder exercitar, porque o próprio código limita. Por exemplo, que o indivíduo até os 16 anos, ele vai ter uma capacidade limitada, relativa. O código anteriormente, de 2002, considerava, como eu disse, também o doente mental. Ele não tinha capacidade de fato, mas tinha de direito. E como é que ele exercitava essa capacidade? Através do curador. Quer dizer, que é um processo judicial no qual o juiz decreta a incapacidade, decretava, melhor dizendo, e nomeava um curador. Esse curador ia exercitar os direitos civis da pessoa incapacitada temporariamente. O Código Antigo de 16, é curioso isso, no que tange a capacidade do doente mental, colocava um critério meramente da existência da doença, o que era um verdadeiro absurdo. Vocês devem ter lido, estudado. Tá? Dizia, são absolutamente incapazes para os atos da vida civil os loucos de todo gênero. Eu usava até uma expressão que ao longo do tempo se mostrou uma expressão pejorativa. Tá? Você dizer que a pessoa é louca de todo gênero, era essa. Isso era um critério meramente da existência do fato, doença. No Código de 2002, o legislador alterou isso e usou um critério semelhante ao que você estudar no direito penal, no que tange a inimputabilidade. Lá vocês se lembram, o professor deve ter chamado a atenção que o critério é biopsicológico. Bio se referindo à doença ou transtorno. Psicológico ao plano intelectivo e volitivo. Esse critério o legislador de 2002 trouxe para o Código Civil. Ele disse, são absolutamente incapazes, eu não estou movimentando aqui, são absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade mental, não tenham o pleno discernimento ou o manejo livre da vontade. Então, vejo que o critério aí, semelhante ao Código Penal, é biopsicológico. Mas isso é um comentário que não tem. Agora, a capacidade civil, ela é intimamente ligada ao quê? À cidadania. Como eu falei antes, as pessoas que exercitavam a cidadania eram aquelas que possuíam condições sociopolíticas. Isso se universalizou com a Revolução Francesa e hoje a cidadania, como eu falei, é um atributo inscrito na Constituição e universal. Todas as pessoas têm cidadania. Por quê? Porque deve ser respeitada a dignidade dessas pessoas. Ora, nós vamos ver que a capacidade, o exercício da cidadania é a capacidade jurídica de fato. Embora a capacidade de direito, ela representa também um aspecto de cidadania. Portanto, quando você incapacita alguém, e agora nós vamos entrar direto no nosso tema, quando você, através de um processo judicial, incapacita alguém na sua capacidade de fato, que é a capacidade de exercitar o direito que ela tem, nesse momento, você está limitando ou mesmo retirando o exercício pessoal da cidadania. Portanto, é uma excepcionalidade grave quanto à pessoa. E aí há críticas, você já no seminário já deve ter discutido, a questão do estado
querer governar a vida pessoal das pessoas. Pessoal das pessoas é ótimo, né? A questão pessoal. O Estado, ele é muito, e vocês, obviamente, como estudiosos da área do direito, já viram que o Estado é muito voraz. Tem que haver um certo controle das pessoas. Portanto, o respeito às pessoas, às variantes, porque o ser humano, ele é muito variável. Vejam vocês que durante muitos anos, até o século passado, praticamente, mais do meio para o final do século passado e no nosso século, se percebeu na vida social que as pessoas são diferentes. Eu diria até mais, as pessoas são singulares. A gente tem uma impressão, por pertencer a uma sociedade, a um grupo, que a gente é semelhante ao outro. Nós somos semelhantes no básico. Mas do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, eu posso mostrar para vocês que a pessoa é singular, irrepetível, e nunca houve ninguém igual a você, nem haverá no mundo. Você dirá, por quê? Porque a nossa personalidade, que é o que define a nossa singularidade, ela depende de fatores de ordem genética, não há dúvida. Daí, naqueles jantares familiares de fim de ano, né, aparece aquela tia ou tio velho, né, que não nos via há muitos anos, e diz, que engraçado, esse menino puxou o avô. Essa menina tem todo o jeito da tia fulana. Ou seja, a própria família procura identificar traços que são herdados dentro do patrimônio genético da família. Mas não é só isso. Nós adquirimos e formamos a nossa personalidade no contato com o mundo exterior. Então, nós não seríamos, eu posso dizer isso com tranquilidade para todos vocês, que são diferentes entre si, mas não haveria nenhum aqui dentro que não seria o que é se não tivesse tido a família que teve, não vivesse no meio social que cresceu, não tivesse tido o grau de instrução escolar que tiveram. E isso é que dá a nossa singularidade, que é subjetiva. Às vezes é difícil, principalmente para o adolescente, entender isso. Daí a inquietude que todo adolescente tem, que nós tivemos. Vocês, obviamente, há muito pouco tempo, eu um pouco mais, pouco mais tempo. Mas essa singularidade é que nos dá exatamente uma diferença subjetiva. Se eu perguntar a duas colegas amigas aqui, como é que é fulana, ela vai descrever os traços fundamentais da personalidade da outra, que são singulares. Algumas pessoas, inclusive, têm tanta dúvida diante do contato existencial, que muitas vezes querem transformar essa singularidade em fato objetivo, materializando. Daí a questão das diferenças do trajar, das diferenças do se comportar, né? Isso é uma necessidade psicológica de se mostrar como objetivamente diferente. Bom, visto isso, vamos adiantar. Doutora, a senhora me avisa para não avançar no tempo, tá? Eu apenas chamei a atenção nesse slide aqui que a capacidade de fato, pela lei civil, lei substantiva civil, ela é dependente, como eu já falei, de alguns fatores limitadores, né? Questão da idade. Só para mostrar o detalhe, não vou me prender a isso, o artigo 3º do novo Código Civil de 2002, não tão novo assim, mas a gente refere como novo, vocês veem aquilo que eu falei. Até o surgimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, era esse o texto. Os que por enfermidade ou deficiência mental
não tiverem o necessário discernimento para a prática dos seus atos, ou os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Isso foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nós passamos a ter apenas, nesse item da incapacidade absoluta, portanto, não pode exercer a ata vida civil, o menor de 16 anos. O legislador, então, não usou mais esse critério, né, que eu apontei. O artigo 4º do novo Código, esse foi mantido. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os ébrios habituais, a terminologia não é boa, mas ela é muito pejorativa. Ébrios habituais, quer dizer, algo que transforma uma dependência de álcool em alguma coisa que no próprio vocabulário fica reprovável. Tá? Os excepcionais e os pródigos. Curioso que os pródigos, só um comentário à láteri, a prodigalidade é um limitador da capacidade desde o tempo dos romanos, porque ela não visa proteger o indivíduo, ela visa proteger o patrimônio. A gente vê muito pedido de curatela por prodigalidade como uma forma velada de querer antecipar a legítima. Isso não tem dúvida. Então vem aquela história, o vovô está muito doente, doutor, e ele não está mais juntando coisa com coisa, expressão popular, né? Então a gente queria interditar ele. Aí você vai ver por quê. O vovô é pobre, o vovô é segurado do INSS? Não. O vovô tem 3 fazendas, 4 apartamentos, Então, perguntava a doutora Célia, há pouco a gente conversando, e como é que a medicina está resolvendo esse problema, já que não é mais absoluta incapacidade daqueles que, por enfermidade mental, não têm o pleno discernimento. Estamos resolvendo através de quê? Através de uma manobrazinha que é levantar a questão aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade. Exemplo, caso concreto, que é bom para a gente perceber. Um indivíduo que sofre um processo demencial, seja ele Alzheimer, arteriosclerótico, não importa, e chega a ponto de perder totalmente o juízo acerca das circunstâncias. Às vezes não consegue nem dizer o nome dos filhos, não sabe nem o endereço onde mora, demente. Tá? No máximo responde a algumas perguntas. Essa pessoa, evidentemente, não tem condições de gerir os próprios atos. Entretanto, como foi retirado aquele artigo 3º no que tange a doença mental, usamos esse dispositivo do artigo 1767, que diz aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir sua vontade. Então vejo que o foco mudou do entendimento para a volição. O plano do entendimento já não é o mais indicativo para a interdição, a curatela, mas o plano da vontade, que não consigo. E é claro que um demente não consegue manejar, exprimir sua vontade adequadamente. Aí, nesse caso, o juiz nomeará um curador. Só que há esse tipo de curatela, ela vai ser relativa pelo estatuto, ela não vai ser mais absoluta, vai ser relativa. E a relativa, o juiz deve, conforme o Código de Processo Civil diz, ele deve nominar quais são os atos que não podem ser praticados por aquela pessoa. Alguns juízes, eu já peguei uns 2 ou 3 casos assim, pedem ao perito, no caso é o que eu exercito normalmente,
para dizer quais são os atos. E eu devolvo para o juiz dizendo, é da competência conforme o Código de Processo Civil de Vossa Excelência indicar os atos. Está lá no Código de Processo. Eu, como perito, não posso, eu não sou juiz. Tá? Então, esse aspecto. Bom, então eu já falei da relativa, da absoluta, eu vou falar um pouquinho a questão do respeito à diversidade das pessoas. Isso é algo muito importante, principalmente para quem exercita o direito, seja que função for, seja como juiz, seja como representante do Ministério Público, advogado. Essa noção é muito importante. Porque na relação com os fatos médicos, psiquiátricos que eu citei, o operador do direito, tá, deve conhecer a natureza desse aspecto, desse prejuízo que o indivíduo tem no plano da vontade, mas respeitando a diversidade. Exemplo, caso concreto, há algum tempo atrás, eu participei como assistente técnico de uma perícia determinada, porque uma senhora idosa, de 78 anos, viúva, com 2 filhos. Os filhos ingressaram com um pedido de interdição, de curatela. Por quê? Porque ela, com essa idade, arranjou um namorado, bem mais jovem. E os filhos argumentavam na hora da perícia, ao serem ouvidos. Não, ela só pode estar fora do juízo dela. Como é que uma senhora com essa idade vai namorar alguém? E no interrogatório dela, no interrogatório não, que é atributo do juiz, nas indagações sobre o fato, ela simplesmente, doutor, eu ainda sinto prazer, eu gosto de estar com ele, jantar com ele, sair, a gente vai ao teatro, vai a um show, eu me sinto bem. E é óbvio que eu namoro um pouquinho com ele. Qual é o problema? Isso não tem nada a ver com a vida mental dela. Ah, porque está idosa, não pode mais. Tinha que estar, então, inscrito na lei, né? É vedado ao idoso, a partir de tal idade, né, ter qualquer relacionamento afetivo de ordem homem e mulher, de ordem sexual, né? Então, eu opinei contra, fiz a minha defesa do meu parecer, e o juiz acompanhou o meu parecer em detrimento da perícia do louvado dele. Eu argumentei que a idade não é, ainda mais modernamente. Talvez seja um pouco de óbice para o homem, em razão de dificuldades, né, no desempenho sexual, se bem que tem medicação, né? Agora a mulher, se ela sente prazer nisso, e deixa ela ter o prazer dela, não há nenhum óbice. Quer dizer, a gente tem que ter uma visão moderna, humana, e entender a diversidade. É claro que deve existir muitas mulheres com 78 anos que ficam em casa, não querem saber mais de relacionamento com homem, nem com outra mulher, nada disso, relacionamento sexual, mas ela, por acaso, e ela disse muito bem, discorreu para nós como é que era a situação. Agora eu gostaria de, ao concluir, professora, que eu já vejo que a senhora já está preocupada, porque a professora sabe que quando eu começo a falar é difícil parar, ainda mais tema que eu sou apaixonado. Queria dar uma palavrinha, então, sobre a questão das relações com a diversidade humana. Modernamente, felizmente, aqueles parâmetros tradicionais que até o século passado vigiam, né, de que quem é normal e quem é anormal, em psiquiatria eu combato muito isso. Por quê? Porque a formação médica, ela acompanha, como o direito também, muitos paradigmas. E eu sempre coloco para os alunos de medicina o seguinte: você, para dizer que alguém é normal, qual é o paradigma que você usa?
em termos de valores, de desempenho, você mesmo. Entretanto, você não pode afirmar que o seu paradigma pessoal deve ser o das outras pessoas. E é um perigo, porque muitos médicos colocam o diagnóstico, eu tenho combatido muito isso, a psiquiatrização da vida. Vocês sabem disso. Não é possível medicalizar a vida. Sentir-se triste porque perdeu um ente querido não é doença. E há médicos, psiquiatras que colocam. Está deprimido. Não, não está deprimido, está triste. Por acaso, um dos sintomas da depressão é a tristeza, mas a depressão tem outros fatores. Tá? Se está alegre também, né? Dá uma festa porque ganhou a loteria sozinho, não, esse aí está com a euforia patológica, que se chama tecnicamente mania, que é o contrário da depressão. Não, não é mania. E tome de medicar as pessoas. Tem gente que toma remédio para dormir, de manhã toma remédio para ficar acordado, durante o dia toma remédio para ficar tranquilo, porque ficou ansioso. Não, isso é medicalizar a vida. Todos nós, seres humanos, temos tristezas, alegrias. Né? Vai fazer prova, não fica tenso? Ansiedade? Não com os professores que estão aqui, óbvio, mas com outros professores. Né? Eles ficam tensos. Né? Vai tomar ansiolítico? Não, não, tem que tomar. Você vai tentar se controlar, se tranquilizar. Não? Vai fazer um concurso aí, público. Fica ansioso, óbvio. Na noite anterior, fica pensando como é que vai ser, como é que não vai ser. Isso é natural do ser humano. Isso não tem nada de normal. Quanto ao comportamento social, eu tenho um livro antigo, do início do século passado, em que o autor, um autor que à época foi famoso, chamado Krafft-Ebing, o livro dele chama-se Perversões Sexuais. Olha o título. Então ele passa a discorrer quais são as principais perversões. E algumas hoje você morre de rir na descrição dele. Tá? Porque, por exemplo, mulher usar calça comprida é perversão sexual. Homem usar cabelo comprido como as mulheres usam é perversão sexual. O beijo amoroso, se as línguas se tocarem, é perversão sexual. Então, são descrições paradigmáticas que vigoraram durante um bom tempo e que recebiam diagnóstico. As classificações de doenças na área mental, por exemplo, e na área física, contém coisas que não são doenças. Um exemplo, a CID-10, atualmente, está saindo a 11 agora, um dos itens que está classificado, tem diagnóstico, parto normal. Isso não é doença. O parto natural, normal, não é doença. Por que isso? Porque isso veio dos Estados Unidos, essa tradição. É bom que vocês saibam. Durante um período em que os planos de saúde começaram a prevalecer nos Estados Unidos, eles, para pagarem os atos médicos, eles exigiram um catálogo de diagnósticos numérico, que o computador, você não pode dizer, porque o médico diz, não, o parto foi normal. O outro diz, o parto foi eutóxico, que é a mesma coisa, mas o computador não sabe. Então, tem que ser uma rubrica. Essa rubrica vale para tudo. Além dessa terrível situação, que eu acho que ofende a cidadania, porque ofende a diversidade humana, de tentar medicalizar a vida, como eu falei. Quer dizer, o diagnóstico é algo excepcional. A doença é excepcional. O comportamento, por exemplo, na área do comportamento, inclusive, é uma discussão terrível. Porque existe uma rubrica diagnóstica em psiquiatria, que você já deve ter ouvido falar,
transtorno de personalidade, que já foi batizado com o nome de personalidades psicopáticas, cuja adjetivação foi de psicopata. Hoje virou xingamento, né? O vizinho briga com o outro, esse cara é um psicopata. Então o diagnóstico virou algo como um xingamento. E não tem sentido. Um criminoso faz um crime bárbaro. Pô, postejou o cadáver. Né? Aí vem logo a imprensa, principalmente, e as pessoas leigas a dizer, isso aí só pode ser um psicopata. E não é. A maioria dos criminosos graves que estão em situação de cárcere não são psicopatas. Eles têm desvios, e a professora Ana pode até falar melhor disso do que eu, desvios de comportamento em razão de fatores sociais, de fatores econômicos, etc., em geral. Vocês não queiram saber como eu sofro, só para concluir, professor, eu queria contar isso, terminar um pouco mais jocosamente, porque eles já estão cansados de me ouvir. Eu fico muito triste, porque quando há um crime bárbaro, famoso, de grande repercussão, a imprensa liga para mim, frequentemente. Quando aconteceu aquele crime lá em São Paulo, daquela senhora que matou o marido, depois guardou o cadáver durante a madrugada e de manhã desceu, foi a um supermercado, comprou 3 malas, comprou um serrote, né? Sacos de lixo, espostejou o cadáver. Né? Isso chama a atenção de vocês, que eu sei que vocês são puristas quanto o termo. Todo mundo, o povo fala, esquartejou. Esquartejar quer dizer cortar em 4 partes. Eu sempre pergunto, em banca de exame eu pergunto, doutor, doutora, foram 4 partes do cadáver? Não, foram muitas partes, então não é esquartejar, é espostejar. Espostejar é o termo do português correto para cortar em postas. Aquilo que a cozinheira faz com o peixe, né? Ela esposteja o peixe, né? No supermercado, etc. Bom, mas voltando aqui à história. Então ligaram para mim, várias emissoras de São Paulo, jornais, professor, isso aí só pode ser doença mental. Eu digo, meu sentir não examinei a moça, mas parece que pela polícia já levantou que a finalidade era exatamente econômica. Ele tinha acabado de vender a empresa dele por um valor muito alto e ela, obviamente, sendo casada em comunhão de bens com ele, tendo um filho recém-nascido, quis adiantar a meação, né? Não é isso? Adiantou. Só que de uma forma cruel. Aí eu, para esse jornalista, digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Seus colegas já me ligaram, você está ligado, você está me parecendo um cara estudioso do assunto, eu vou lhe dizer uma coisa. Há uma velha anedota inglesa, que é a situação que eu estou começando a me sentir. Houve um grande roubo de joias em Londres. Os ladrões, ao fugirem do local, deixaram cair algumas joias. Mas levaram o forte das joias. No dia seguinte, um cidadão pacato passa pela rua, lendo o seu jornal, e olha alguma coisa brilhando no chão. Ele então pega, e no jornal estava a notícia do grande roubo de joias. Ele disse, vai ver como é que é perto da joalheria que foi assaltada? Deve ter sido um roubo. Então eu vou procurar a autoridade policial ali adiante para entregar. Chegou para a autoridade, doutor, estou aqui entregando essa joia que eu achei na rua, eu suponho até que seja daquele roubo. O delegado, né, lá o nome é outro, mas o delegado, aquilo é uma maravilha, a honestidade do cidadão. Resolveu, não, o senhor espera um pouquinho, chamou a imprensa. A imprensa veio, fotografou o cidadão, descreveu o fato e tal. Bom, passaram-se alguns anos
Esse cidadão estava numa reunião social, quando um amigo comum traz uma senhora à presença dele para apresentar. Olha, esse aqui é meu amigo, fulano de tal. Ela parou alguns segundos e disse: o senhor não andou envolvido no roubo de joias? Que é a ideia que vem. Então eu disse para o repórter, eu digo, olha, daqui a pouco vão dizer que eu andei envolvido em crimes bárbaros, né? Então, por favor, procura outro colega para falar. Mas isso só para dar uma dimensão para vocês, como a opinião pública, ela tem necessidade. Por que ela tem necessidade? Agora uma explicação psiquiátrica e psicológica. Porque é muito difícil que nós admitamos que o criminoso sai do nosso meio. É como se ele caísse de Marte. Ele é estranho ao nosso mundo. Então eu tenho necessidade de qualificá-lo como doente, porque aí eu tenho ao mesmo tempo uma explicação sobre o ato hediondo praticado por ele e tenho também um alívio. Ele é doente, ele é o mal, eu não sou doente, eu sou o bem. Muito nesse mecanismo dual que nossa sociedade, nós todos temos, que a nossa cultura fala isso. Daí a gente estranhar as pessoas diferentes, daí a gente criticar comportamentos que não são o nosso paradigma. Isso ao longo do tempo, vocês já estudaram, ontem me parece que houve um seminário muito interessante sobre isso. As pessoas diferentes, por exemplo, do ponto de vista do comportamento sexual, os homossexuais, os LGBTs, para falar coletivamente. A sociedade resistiu muito à aceitação. A própria CID que eu falei há pouco, até a CID anterior, não essa 10, mas a anterior, qualificava a homossexualidade como doença psiquiátrica. Vocês terem uma ideia. Então, tudo isso que eu falei, vocês desculpem, foi assim uma espécie de pinceladas, né? Mas, em primeiro lugar, é uma homenagem à inteligência e ao conhecimento de vocês, que é óbvio que eu não preciso estar falando como se estivesse falando para pessoas que não conhecem e não dominam, né, o conhecimento. E segundo, porque é uma necessidade, eu acho ótimo, todo seminário tem um tempo. Senão, do jeito que eu gosto do tema, a professora Célia iria me cutucar, olha, metade do pessoal já está dormindo, a outra metade foi embora. Né? Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, ficarei à disposição ao final para qualquer troca de ideias, que é óbvio que a gente vem aqui também, o grande pagamento é aprender com vocês, não é só pretender ensinar, é aprender também. E com os debatedores, que eu sei que vão discordar de mim, isso vai ser ótimo. Tá bom? Obrigado.